Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos continuar a leitura da canção da oração e hoje a gente vai para a sessão 2, a escada da oração. E agora nós vamos começar com uma meditação. Então eu já convido vocês a se sentarem numa posição confortável, que eu já vou soltar a meditação aqui para a gente fazer. Vamos nos sentando confortavelmente. Vamos nos conectando com a nossa respiração. Inspira bem profundo e expira. Inspira novamente e expira. Vai se conectando com a sua respiração e deixando todos os pensamentos, julgamentos, deixando tudo que nos atrapalha a nos conectar com a nossa fonte. Todos os pensamentos equivocados vão sendo desconectados nesse instante. Inspira, expira, sinta o contato do seu corpo com a superfície onde ele está apoiado e relaxe profundamente para que possamos nos desconectar desse plano ilusório. A oração é uma escada que chega até o céu. No topo há uma transformação que se parece muito com a tua, pois a oração é parte de ti. As coisas da terra são deixadas para trás e não são mais lembradas. Não se pede nada, pois nada está faltando. A identidade em Cristo é plenamente reconhecida, está definida para sempre, além de qualquer mudança e incorruptível. A luz não mais vacila e nunca se apagará. Agora, sem qualquer tipo de necessidade e moldada para sempre, na pura impecabilidade, que é a dádiva de Deus para ti, seu filho. A oração pode, mais uma vez, vir a ser aquilo que deve ser, pois agora ela se ergue como uma canção de agradecimento ao teu Criador, que é cantada sem palavras ou pensamentos ou desejos vãos. Agora, absolutamente sem quaisquer necessidades. Assim ela se estende como deve fazer. E por essa dádiva, o próprio Deus dá graças. E nesse instante, vamos subir essa escada que chega até o céu. E vamos subindo, subindo, subindo e relembrando que o céu é a própria unidade do Pai e do Filho. E aqui vamos passar alguns instantes sem qualquer tipo de necessidades, pois nossa única necessidade é esta, agora, a unidade.
do Pai e do Filho. E aqui nós só entoamos uma canção de agradecimento ao nosso Criador. E vamos agora, voltando por essa escada onde nós subimos. Agora nós vamos descê-la. Pode ir descendo, 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 sabendo que essa mente é a nossa mente e ela desce conosco. Vamos descendo, descendo, descendo. Até que estamos agora em conexão com esse plano, porém a nossa mente continua a mesma mente de Deus. Vamos mexendo nossas mãos, mexendo nossos pés, nosso pescoço e devagar
abrindo os nossos olhos. Boa noite, pessoal. Vamos começar então. Boa noite para quem chegou depois. Vou começar a leitura da sessão 2, a escada da oração. A oração não tem começo nem tem fim. É uma parte da vida, mas ela de fato muda em sua forma e cresce com o aprendizado, até atingir o seu estado além da forma e se fundir na total comunicação com Deus. Na sua forma suplicante, ela não precisa fazer, e muitas vezes não faz, qualquer apelo a Deus, nem envolve qualquer crença nele. Nesses níveis, a oração é meramente um querer nascido do senso de escassez e falta. Então, a oração ela acontece a todo instante. Por isso que ela não tem começo e não tem fim. A gente está o tempo todo em oração, constantemente. Nem parece, mas estamos. Nós vamos ver aqui por que nós estamos sempre em oração. E ele fala que ela cresce com o aprendizado. Porque como nós vimos na última aula, a gente começa a oração. Quando nós aprendemos na religião, a gente aprendeu a orar para um Deus que está fora, a pedir favores, né? A gente aprendeu uma oração bem egoísta. Então ele fala que ela vai crescer com o aprendizado. Então, à medida que a gente vai aprendendo, essa oração vai mudando o tipo de forma que a gente vai fazer, até que ela atinja o estado além da forma. Até que a gente vai nessa conexão profunda com o nosso Criador. E ele fala aqui, ó, nos níveis onde a gente pede, onde a gente suplica, essa oração, ela vem do senso de escassez e falta. Então, toda vez que eu peço alguma coisa, eu estou dizendo que eu não tenho. Isso a gente aprende até nessas física quântica, né? Que a gente faz esses cursos. Quem aqui nunca começou nesses lugares, né? Então, quando a gente está pedindo, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando a gente coloca essa súplica, pensando que tem um Deus fora, que vai atender meus pedidos, um gênio da lâmpada, é porque eu estou em falta. Eu não estou reconhecendo o que eu já tenho, né? E ele fala, essas formas de oração ou pedidos nascidos da necessidade sempre envolvem sentimentos de fraqueza e inadequação e nunca poderiam ser feitos por um filho de Deus que sabe quem ele é. Então, esse tipo de oração, olha lá, ele vem da fraqueza e da inadequação. Ele vem de um senso de alguém pobre, pequeno, um pecador, coitado, que não sabe quem é, que acha que Deus está, que é bem maior que ele, que vai satisfazer meus pedidos. Então, não sabe quem é. Quando a gente ainda está nesses níveis, é porque a gente ainda não aceitou quem nós somos. Portanto, ninguém que esteja certo da sua identidade, com I maiúsculo, poderia orar dessa forma. Quem sabe o que é realmente, né, o que esse curso nos convida o tempo todo a saber quem nós somos. Quem sabe quem é, não faz pedidos, não pede por coisas para esse personagem. Contudo, também é verdade que pessoa alguma que esteja incerta da sua identidade pode evitar orar dessa maneira. Então, gente, a pessoa que não sabe quem é, ela vai orar assim. Porque sim, ela vai pensar que é um ser separado aqui na forma. Ela vai orar assim. Então, assim, a gente também não tem que julgar, né?
A gente fala muito sobre o julgamento, porque às vezes a gente quer corrigir o outro, mas às vezes na fase que ele está, ele ainda precisa disso. O que a gente pode fazer nesse. Bom, ele vai falar, né, sobre a nossa oração aqui pelo nosso irmão. Vamos seguindo aqui. E a oração é tão contínua quanto a vida. Todas as pessoas oram sem cessar. Pede e terás recebido, pois terás estabelecido o que é que tu queres. Então, é isso que ele falou, que a gente ora sem cessar o tempo todo. Essa semana a gente falou lá no grupo, e aqui está bem falando, eu acho que a gente pode até pegar esse exemplo. Pede e terás recebido, pois terás estabelecido o que é que tu queres. Os nossos pensamentos aqui na separação, mesmo pensando separação, os nossos pensamentos vão ter poder. Então, se você diz assim, igual foi falado lá no grupo essa semana, eu tenho problemas auditivos, eu tenho sensibilidade auditiva, ou as pessoas falam muito, né? Eu sou diabética, eu sou hipertensa, eu sou ansiosa. Então, elas colocam essa palavra eu sou e se dão milhões de características. Eu sou tímida, eu não sei fazer isso, eu não sou boa nisso. Então, a gente vai colocando tanta coisa aqui. Gente, isso é uma oração. Você está se colocando em um lugar de pequenez. Então, o que que você vai, igual a menina lá falou no nosso grupo, né? Então, eu tenho problema auditivo. O que que o cenário vai fazer? Vai comprovar. Essa é uma oração que ela fez. Tudo é oração. Tudo que você, sobre o outro, você está orando o tempo inteiro. Por isso que é tão importante o observar os pensamentos que esse curso nos convida o tempo todo. O que que eu tenho pensado do meu irmão? Porque nós somos, o nosso pensamento é poderoso. A gente, por uma ideia que nós acreditamos, olha só tudo que virou esse Big Bang aí, uma mísera ideia que não teve, durou um segundo, um instante, o poder desse pensamento, né? Parágrafo 3. Também é possível atingir uma forma mais elevada de pedir por necessidade, pois nesse mundo a oração é reparadora e, consequentemente, níveis de aprendizado não podem deixar de existir. Então, aqui nesse mundo tem níveis, né? Ele está nos falando. A gente pode começar pedindo por coisas, por pessoas, sim, vai ter níveis. Aqui o pedido pode ser endereçado a Deus e podemos acreditar nisso com honestidade, apesar de ainda não termos a compreensão. Gente, a gente pode acreditar mesmo, né? As pessoas aqui que fazem oração, elas acreditam, tanto que muitas pessoas recebem as graças. Vê que a fé está no nosso pensamento. Um senso vago. Peraí. Tá. Aqui o pedido pode ser endereçado a Deus e podemos acreditar com honestidade. Só. Apesar de ainda não termos a compreensão. Um senso vago e usualmente instável de identificação foi atingido, mas tende a ser obscurecido por um senso de pecado profundamente enraizado. O som aqui está atrapalhando você, gente? Estão batendo no liquidificador aqui? Tá não? Beleza. Um senso vago e usualmente instável de identificação foi atingido, mas tende a ser obscurecido por um senso de pecado. Olha, às vezes a gente ainda ora por coisas aqui desse mundo, mas ele fala aqui, ó, que às vezes a gente ora por coisas até que parecem boas. Às vezes, ó, um senso vago de identificação foi atingido, mas tende a ser obscurecido. Por quê? Nós temos um senso de pecado muito grande. Então, mesmo que a gente queira pedir por algo bom, nós vamos ainda nos achar pecadores, pobres. Nesse nível, é possível continuarmos a pedir as coisas desse mundo sob várias formas. E também é possível pedir dádivas como a honestidade, a bondade, o perdão para muitas fontes de culpa, que inevitavelmente são a base subjacente de qualquer oração feita por necessidade. Então, mesmo que eu esteja pedindo algo que parece muito bom, Deus, me ajuda a ser mais honesto, me ajuda a ser bom,
Me ajuda a perdoar o meu irmão. Parece que é uma oração boa, não parece? Mas isso aqui esconde a culpa. Por quê? Eu estou pedindo honestidade porque eu sei que eu não sou honesta. Eu estou pedindo bondade porque eu sei que eu não sou isso. Eu estou pedindo o perdão, eu estou pedindo a Deus fora para me ajudar a perdoar o irmão. Por quê? Não adianta, gente. A gente ainda tem esse senso de culpa enquanto a gente ainda está nesse nível de oração. Mesmo que pareça que eu estou pedindo coisa boa. Mas, inevitavelmente, qualquer base de qualquer oração feita por necessidade, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Nesse nível, é possível continuarmos a pedir as coisas desse mundo sob várias formas, e também é possível pedir dádivas, tais como honestidade e bondade, e particularmente o perdão, para muitas fontes de culpa, que inevitavelmente são a base subjacente de qualquer oração feita por necessidade. Todas essas orações, no fundo, a gente está querendo se livrar de uma culpa inconsciente, mas a gente não sabe. E esse livro aqui, ele vai nos levar justamente para a mente, que é onde está escondidinho a culpa. Onde está escondidinha lá no pensamento de separação. Sem culpa, não há escassez. Aqueles que não têm pecado, não têm necessidades. Então, se eu não tenho culpa, eu não tenho falta. Se eu ainda estou orando, pedindo coisas desse mundo, é porque ainda há o senso de escassez. Eu ainda estou dentro da separação. Aqueles que não têm pecado não têm necessidades. E o que é o pecado? Pecado procura ser milagres é separação. Aqueles que não acreditam no pensamento de separação, eles não têm necessidades. Porque se eu acredito ainda no pensamento da separação, eu ainda estou na falta. Agora, se eu já estou me deslocando da separação, aqueles que não têm pecado. O que é o pecado? Aqueles que não acreditam na separação não têm necessidade, gente. A gente só tem necessidade quando acredita na separação. Hoje eu estava conversando com um colega meu e ele estava falando sobre isso. E ele falou assim: eu gosto de ir na igreja. Eu gosto de orar só na igreja. Só lá eu me sinto bem para fazer minhas orações. Eu falei para ele, mas por que só lá? Porque é só lá que eu sinto que eu estou conectado com Deus. Eu falei, mas e por que só lá? Por que não pode ser aqui, agora, nesse instante? Por que você não pode se conectar agora? Você entende que as pessoas aqui, elas acham que elas precisam ter um modo de orar. Por quê? Porque ali pode ser que ele me escute. E aí nós dois, a gente acabou entrando em uma conversa sobre isso, né? Que a oração, ela pode ser feita em qualquer momento. E, como diz aqui, a todo instante. A todo instante eu estou fazendo uma oração. Todos os pensamentos são orações. Então, por isso, olha, o que eu estou pensando agora? Eu estou pensando em separação, então eu estou aqui. Aquele que tem pecado, aquele que está pensando em separação, ainda vai ter falta. Ainda vai achar que as coisas desse mundo aqui é que vai me trazer o que eu preciso. E ele falou uma coisa interessante, né? Ele está falando de política, uma coisa de política lá, porque se a economia for assim, dá certo, tal. Aí eu falei para ele, mas não é aí, não é por aí. E se Jesus falou assim, ó, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Para que você está buscando em política? Por que se a política for assim, o negócio fica mais certo? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e o resto já é acrescentado. Mas não, aqui a gente busca primeiro por economia, política, e tem que estar melhor, tem que estar bom para eu poder ir a Deus. Se não tiver bom, eu vou continuar buscando as coisas aqui do mundo. Então, gente, não adianta. Aqueles que não têm pecado, não têm necessidade. Enquanto eu vejo a separação, eu ainda vou ver necessidade. Necessidade política, necessidade econômica, todo tipo de necessidade. Mas, uma vez que eu vejo que não houve pecado, não houve separação, acabou. 4. Nesse nível, encontra-se... essa aqui é boa.
Nesse nível encontra-se também aquela curiosa contradição em termos, conhecida como orar pelos seus inimigos. Agora a gente vai entender o que Jesus quis dizer com isso. A contradição não está nas palavras em si mesmas, está na forma como são usualmente interpretadas. Enquanto acreditares que tens inimigos, terás limitado a oração às leis desse mundo. E terás também limitado a tua capacidade de receber e de aceitar as mesmas margens estreitas. Então ele fala, orai pelos teus inimigos. Se a gente acha que ainda tem inimigos, quem que está com problema aqui? É o inimigo ou sou eu? Então vamos ver o que ele vai falar. O que significa isso? E, no entanto, se tens inimigo, tens necessidades da oração. De fato, grande necessidade. Se você ainda acha que tem alguém lá fora que causa alguma coisa para alguém aqui, a gente ainda tem muita necessidade de oração. E, no entanto, se tens inimigos, tens necessidade da oração de fato, grande necessidade. O que essa frase realmente significa? Então, o que significa essa frase? Orar pelos teus inimigos. Ora por ti mesmo, para que possas não mais buscar aprisionar Cristo e, através disso, perder o reconhecimento da tua própria identidade. Ora por ti mesmo. Se eu oro por mim, o que eu vejo no outro? Hoje a gente estava falando, vocês ali, né, que eu não consegui participar do grupo agora, mas a gente estava falando bem isso. Se você vê alguém que te causa alguma coisa, ora por ti mesmo, porque você está aprisionando o teu irmão, falando que ele te causa, que ele é o teu inimigo. Inimigo é aquele que não satisfaz aquilo que está do meu agrado, aquele que me mostra o que eu preciso ver aqui. E muitas vezes a gente não quer ver, gente, a gente quer fugir. Então, deixa eu ficar bem longe desse aqui, porque esse aqui vai me mostrar uma coisa aqui que está aqui dentro e que eu não quero ver agora. E muitas vezes a gente, tudo bem, eu não estou pronto para ver agora. Mas, como a gente já falou desde lá da primeira aula que a gente fez aqui, a gente tem que observar todos os sentimentos que acontecem ali enquanto você está na frente do irmão. Toda vez que olhar para um irmão, pensa que ele é um espelho. Ele é o seu espelho. Tenta ver isso, assim, simbolicamente. Olha para o irmão como um espelho. Se ele está te fazendo sentir alguma coisa que não te agrada, fica aí nesse espelho. Se você fugir do espelho, vai aparecer em outro. Vai aparecer em outro. Enquanto você não perceber que aquilo é o que está te salvando, ora por ti mesmo, a salvação está aí. Ora por ti mesmo, para que possas não mais buscar aprisionar Cristo e, através disso, perder o reconhecimento da tua própria identidade. Se eu aprisiono meu irmão, eu estou me aprisionando. Eu não estou vendo o que está além da forma aqui. Não sejas um traidor para ninguém, ou terás sido traiçoeiro para contigo mesmo. O que é ser traidor? Traidor é justamente não ver quem é o seu irmão. É enxergar o irmão como algo que ele não é, como algo separado. É enxergar aquele irmão como alguém que te humilha, alguém que te ataca. Então, se eu tenho certeza, olha, aquele irmão, toda vez que ele chega perto de mim, ele fala o que eu não gosto. Então, eu não quero mais ficar perto dele. Isso você está sendo traiçoeiro contigo mesmo. Porque os melhores professores são aqueles que te mostram isso. Que enquanto você enxerga ataque, é porque não curou. Não curou o senso de separação. Não curou o que ele falou aqui na frente, ó. O pecado. Aqueles que não têm pecado, não têm necessidade. Você ainda está vendo pecado, você ainda está vendo separação. Você ainda está
acusando o outro de fazer algo contra. Parágrafo 5. Um inimigo é o símbolo de um Cristo aprisionado. Olha lá, o que é o inimigo? E quem poderia ser ele, senão o teu próprio ser? Assim sendo, orar pelos teus inimigos vem a ser uma oração pela tua própria liberdade. Então, orar pelo outro que me fere é orar por mim mesmo, é me unificar a ele. Orar pelos teus inimigos vem a ser uma oração pela tua própria liberdade. Agora já não é uma contradição em termos. Então, agora a gente entendeu o que significa isso daí. Isso veio a ser uma afirmação da unidade de Cristo e um reconhecimento da sua impecabilidade. Olha lá a palavra pecado de novo. Isso veio a ser uma afirmação da unidade de Cristo e um reconhecimento da sua impecabilidade. Quem que é impecável? O sua aqui é com letra maiúscula. O impecável é o Cristo. O Cristo é o único Filho. Impecável significa inseparável, o Filho que nunca se separou. Então, isso veio a ser uma afirmação da unidade. Então, a nossa oração pelo nosso inimigo, ele veio a ser a afirmação da unidade, que eu e esse inimigo, esse irmão, somos o mesmo ser. E agora a oração passou a ser santa. Santidade também é unidade, né, gente? Pois reconhece o Filho de Deus assim como ele foi criado. Então eu olho para aquele irmão, só que eu não olho para a forma dele, eu vou além da forma dele. Olhar para o irmão, ver o Cristo no irmão, não é ver na imagem, é ir além da imagem, é ir para a mente. O único lugar de correção possível é na mente. Na forma, você pode ver uma pessoa falando que você não é boa, que você faz tudo errado, que você é péssima naquilo. Na forma, você pode ver tudo isso. E aí, uma coisa que às vezes a gente foge dessas pessoas que nos tratam assim, mas quando isso é genuíno, quando há o perdão verdadeiro, gente, parece passe de mágica, mas essas pessoas vão desaparecendo. Eu não preciso sair fora. Acontece naturalmente. Daquilo ir se distanciando de você. Aquilo parece que não vai ressoando mais. A pessoa, eu acho que ela cansa de ficar ali falando, e uma hora ela vê essa mudança em você, que você já não se afeta mais por aquilo. E muitas vezes você provoca mudança ali no irmão, porque o Cristo nela sabe, a mente dela sabe, a mente una, o Espírito Santo que está na mente, ele vai saber. E às vezes, com a sua atitude de não mais rebater, brigar, fugir, a sua atitude vai fazer aquela pessoa falar: nossa, alguma coisa está diferente. Vai dar aquele clique do tem que haver um outro jeito. E essa pessoa parece que encontrou esse outro jeito. Eu não sei aí com vocês, mas aqui comigo acontece muito. Das pessoas olharem e falarem: nossa, o que você faz? O que você estuda? E muitas pessoas me perguntam. E às vezes, porque aqui pra gente acaba sendo automático, né? Hoje mesmo uma colega estava reclamando de um cliente que xingou ela aqui. E lá as pessoas até choram. Aí eu cheguei para ela e falei: menina, próxima vez que alguém gritar com você, te xingar, olha para ela e pensa que é um papagaio. Pensa que tá assim, ó, có, 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 có. Aí ela falou assim: nossa, que legal, vou fazer isso da próxima vez. Falei: ok. Porque às vezes a pessoa está com tanto problema, gente, que leva ali, desconta no outro. E o outro não tem nada com isso, mas ele se ofende, porque ele acha que é com ele, que tudo é para mim. E deixa. E às vezes a pessoa olha assim e fala: você não revidou, você não brigou, e ela se acalma. Quantas vezes já aconteceu também comigo, que eu trabalho com público, a pessoa chegar nervosa, chegar brava, e eu começar a falar, a pessoa sai dali. Parece que passou outro, virou outro.
outra pessoa ali. Porque você não confirma o que ela está querendo jogar em você. Você não confirma que há separação. Você compreende que aquela pessoa está muito identificada com o seu personagem, com os seus problemas, e muitas vezes você vai ser aquela que ela vai soltar. E se você pega isso, aí acabou, porque aí você vai soltar nela também. Aí começa a dualidade aqui. Então, nesse nível, nós temos que sair um pouquinho, olhar de fora, observar, e não entrar nesse atrito, né, com o nosso irmão, reconhecendo que, como várias vezes a gente fala aqui também, né, igual Jesus falou, eles não sabem o que estão fazendo, eles estão só emaranhados em uma teia ilusória, né. Então, vamos lá, vamos para o 6 agora. Não te deixes jamais esquecer que a oração, em qualquer nível, é sempre por ti mesmo. Se te unes a qualquer um em oração, fazes com que ele seja parte de ti. O inimigo és tu, assim como Cristo. Portanto, antes que possa vir a ser santa, a oração passa a ser uma escolha. Tu não escolhes por nenhum outro. Podes apenas escolher por ti mesmo. Porque não há dois, né, gente? Não tem dois, não tem eu e o outro. A gente está sempre fazendo por nós mesmos, que é uma mente só. Ora verdadeiramente pelos teus inimigos, pois nisso está a tua salvação. Perdoa-os pelos teus pecados e, de fato, serás perdoado. E aqui vamos lembrar do perdão verdadeiro, né? Você perdoa o outro, não pelo que ele cometeu. E pecado aqui, mais uma vez, é separação. Perdoa o outro porque ele pensa que se separou. Mas nós já sabemos, por nós e por eles, que não há eu e ele fora. Há só um ser. E esse ser está unido a Deus. Nada real foi ameaçado. É a famosa frase do livro que todo tempo a gente se volta para ela, né? E como a gente vê o nosso irmão, se eu vejo ele como inimigo, é isso que eu vou ser. Isso é o espelho. Por isso que o irmão é o Salvador. E se eu vejo o irmão como o Cristo, o único filho, o espelho está voltado para mim também. Ou vice-versa. Se eu me vejo como Cristo, é assim que eu vou ver o outro. Né? Jesus falava isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E hoje, na minha conversa com meu colega, até saiu essa frase também. Que ele estava falando de lei, né? Falei, gente, se vocês obedecessem só uma lei, vocês, assim, todos, a humanidade, né? Só a lei de olhar o seu próximo como a ti mesmo, não precisaria de lei. Quem ia não matar? Não roubarás? Todas essas leis é porque você não vê o seu próximo como a ti mesmo. Jesus foi categórico. Enxerga o outro como a ti mesmo, você não vai precisar de lei nenhuma. Não precisa de mais nada. Então, vamos lá. 7. O 7 aqui foi o que eu li na nossa meditação de hoje. A oração é uma escada que chega até o céu. No topo, há uma transformação que se parece muito com a tua, pois a oração é parte de ti. As coisas da terra são deixadas para trás e não são mais lembradas. Não se pede nada, pois nada está faltando. A identidade em Cristo é plenamente reconhecida, está definida para sempre, além de qualquer mudança e incorruptível. A luz não mais vacila e nunca se apagará. Agora, sem qualquer tipo de necessidade e moldada para sempre na pura impecabilidade, que é a dádiva de Deus para ti, seu filho, a oração pode, mais uma vez, vir a ser aquilo que deve ser. Pois agora ela se ergue como uma canção de agradecimento ao teu Criador, que é cantada sem palavras, ou pensamentos, ou desejos vãos, agora absolutamente sem quaisquer necessidades. Assim ela se estende como deve fazer. E por essa dádiva, o próprio Deus dá graças. A gente vai seguindo essa escada da oração, que é simbólica, né? Claro.
mas até o momento em que essa oração não tem mais palavras, né? Esse é o ápice, né, da gente se unir, se unificar, porque a oração é a unidade com Deus. Isso é a oração verdadeira. É a gente só estar na presença de onde a gente já está o tempo todo. É um reconhecimento de que eu nunca deixei essa mente. Eu nunca deixei esse lugar, eu não preciso falar, eu não preciso pedir, eu não preciso pensar. Eu não preciso pensar, Deus, eu estou aqui. Não, eu já estou, eu já sou. É só um reconhecimento. Tanto que ele fala no livro, né, que a iluminação é só um reconhecimento, não é uma mudança. Você não vai mudar a sua aparência, seu jeito. Apesar que ele fala numa parte do livro que é tão bonita, que fala seus olhos ficarão mais. Tem uma parte linda lá, né? Mas mudar não vai mudar nada, mas que a gente vai sorrir mais, como ele fala no livro. Por quê? Porque você encontra essa paz que está além de qualquer entendimento. E é uma unidade que não tem mais, gente. Não tem mais. Para que eu vou pedir? Se eu já estou no lugar onde eu já tenho tudo. Eu não preciso mais nada. Outra coisa, gente, hoje eu conversei tanto com esse amigo meu, se eu pudesse ter gravado a conversa com ele, que ele estava falando, mas enquanto as pessoas têm fome, elas não vão pensar nisso que você está falando. Falei, gente, Jesus falava assim, olha os lírios do campo, gente. Eles não precisam de nada, eles já sabem que o Pai te dá tudo. No momento que você está nessa conexão, nessa certeza de que você já é a unidade, pode ter certeza que aqui na forma tudo vai acontecer. Mas eu não tenho de comer. Vai vir uma ideia ali para você vender bala, que seja. E tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Quando tem essa unidade, não tem necessidades assim, né? Mas assim, aí as pessoas ficam, mas aqui tem que pagar boleto, mas aqui tem que vender. Aí vai com tanto, vem tudo, né? Quando você está conversando com a pessoa que não quer ver isso. Muitas vezes a gente não quer ver. Por isso que cria tanto atrito, tanta dificuldade. Mas aqui é assim, né? Você tem que ver que aqui é assim. E a gente não decide. E é uma decisão, igual ele fala ali no outro parágrafo, né? Antes de vir a ser santa, a oração passa a ser uma escolha. Eu escolho estar nesse lugar santo, nesse lugar unificado. É uma escolha. E a gente não escolhe. Às vezes a gente escolhe, mas eu tenho boleto para pagar. É isso que eu escolho. Mas eu tenho filho para criar, eu tenho não sei o quê. Isso é uma escolha. Ver isso primeiro, antes de ver em primeiro lugar. Essa unidade, que é onde vai te dar força para o resto tudo, né? Então, vamos lá. Vamos para o parágrafo 8 agora. Deus é a meta de todas as orações, dando-lhes intemporalidade ao invés de um fim. Ou seja, a oração não tem fim. É eterno, porque o Filho e o Pai estão em conexão eterna para sempre. Eterno. Não é só na hora que eu vou na igreja, ou só na hora que eu vou deitar. É eterno, gente. Elas também não têm início, porque a meta nunca foi mudada. Eu nunca me separei, nunca começou, nunca terminou. A oração, em suas formas iniciantes, é uma ilusão, porque não há necessidade de uma escada para chegar àquilo que nunca se deixou. A escada é tudo ilusório, gente. É só um meio de você chegar a um lugar que você nunca deixou. É só enquanto a gente ainda não tem essa segurança, às vezes a gente precisa sim, né? A gente precisa imaginar que está subindo uma escadinha, precisa imaginar que está chamando Jesus, precisa imaginar que está chamando o Espírito Santo. Então, às vezes, é necessário essa escada, mas até um certo caminho. Depois, na hora que você tem essa convicção, essa certeza de que nada foi possível, nunca houve essa separação, não precisa de mais nenhum. Contudo, a oração é uma parte do perdão, enquanto o perdão, ele mesmo uma ilusão, continua sem ser atingido. Então, enquanto a gente ainda não perdoou completamente, sim, nós vamos necessitar.
de oração. Vai ter momentos que a gente vai necessitar de olhar para aquele irmão que está me mostrando algo que eu não quero ver. Então, nesse momento é a hora de, olha, Espírito Santo, minha mente corrigida. Me ajuda a ver o que esse irmão está me mostrando aqui e que eu preciso ver. Eu quero ver, né? Acima de tudo eu quero ver. E a gente tem que querer ver até os desconfortos que o irmão está causando na gente. A gente tem que querer ver tudo. A oração está ligada ao aprendizado até que a meta do aprendizado tenha sido alcançada. Então, nós vamos precisar da oração até que a meta, e a meta é Deus. Deus é a meta de todas as orações. Deus é unidade completa na mente, não é comigo um corpo. Isso que a gente tem que deixar também muito claro. A nossa unidade com Deus é mental. Então, é um deslocamento desse personagem, é ir além. Então, todas as coisas terão sido transformadas, juntas e devolvidas, sem manchas, à mente de Deus. Quando tudo tiver sido perdoado, tudo será transformado e devolvido sem manchas. Não vai ter mais um irmão separado de mim, eu não vou mais ver um irmão. Qualquer problema, eu vou ver a unidade em tudo. Estando além do aprendizado, esse estado não pode ser descrito, por mais que a gente tente descrever um instante santo que a gente tenha, é impossível, né? Não consegue descrever, está além do que a gente pode falar aqui em palavras. No entanto, os estágios necessários para que isso seja atingido precisam ser compreendidos. Se é que a paz vai ser restaurada para o Filho de Deus, que agora vive com a ilusão da morte e e o medo de Deus. Então, olha, vamos ler essa última frase aqui. Ó. No entanto, os estágios necessários para que isso seja atingido, então, para que a gente possa atingir essa oração completa, unificada, com total confiança de que nunca houve separação, a gente vai precisar compreender cada estágio que a gente está passando. Porque aqui ele fala, né, que agora o filho, ele vive com a ilusão da morte e o medo de Deus. Então, a gente precisa, nesse instante, falar, Espírito Santo, que é a minha mente corrigida, me ajuda a ver isso aqui. Me mostra que eu não preciso de nada nesse mundo. Me mostra a verdadeira oração. Então, assim, nesses estágios que a gente vai passando, nós vamos precisar. Sim, até a gente chegar nesse estágio que é a completeza, a confiança completa de que nada disso foi possível. Então, oração, é se reconhecer em Deus. E tudo nesse livro é isso, né, gente? Como eu falo. É sempre a mesma coisa. Ele vai estar sempre te convidando para a unicidade, para a não dualidade. E muitas perguntas que a gente coloca ali no grupo também, a gente vê que tem muito essa bagunça de dualidade, né, o nível dual, com o nível unicista. Porque esse livro é um livro não dual. Enquanto a gente ficar conversando em dois níveis, um falando nesse nível, um falando no outro, vai haver discussão, vai haver controvérsias. Porque um está falando de cá, o outro está falando de cá. Então, ordens diferentes não se comunicam. E a gente vai sempre ficar em discórdias. Porque eu vou falar, não, mas eu estou falando, eu tô vendo aqui. É isso sim, para mim. Mas é porque eu estou vendo de um lado, você está vendo de outro. Então, o resumo de tudo é: não nega nada. Não nega pessoas que te trazem aquilo que você não quer ver. Não nega. Olha para tudo. Olha para tudo e enquanto a gente vai nesse caminho que ele fala que os estágios necessários para que a gente chegue no ponto de confiança total, pede ajuda, auxílio da sua própria mente, que ele chama de Espírito Santo. Pede o auxílio. Saiba que essa mente já é a sua mente. Então, assim a gente vai desenvolvendo a confiança. Sabendo, Espírito Santo, eu sei que você é a minha mente, que não é eu e o Espírito Santo, que não há separação entre nós.
E isso a gente vai treinando, treinando, até chegar o momento da plena confiança. E esse é o nosso treino, né, pessoal? Então, a sessão de hoje a gente já leu aqui. Eu vou parar a gravação para a gente poder conversar, trazer as dúvidas que vocês quiserem trazer. E até a próxima. Semana que vem a gente faz a sessão 3. Um beijo e fiquem aí para a gente poder conversar.